Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio a deputada estadual Luciane Carminati para falar um pouco mais sobre o programa Alesc Itinerante, que acontece na próxima semana em Chapecó, além de destacar outros assuntos do mandato e também do contexto político da região oeste e também do estado de Santa Catarina. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Deputada, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Obrigada, eu é que agradeço, um imenso prazer a gente voltar aqui para falar desse momento tão especial do Parlamento Catarinense, mas da importância que tem a Alesc Itinerante próximo a cada região. Deputada, então, para falarmos justamente sobre esta questão da Alesc Itinerante, um programa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que busca aproximar o parlamento das diferentes regiões do estado, que já passou por Criciúma, Joinville, Blumenau, a última ocorreu em Lages, Gostaria então que a senhora falasse um pouco mais dos objetivos desse programa e também fizesse uma avaliação dos encontros que ocorreram nesses municípios. Então, inicialmente, quando nós discutimos lá no mês de fevereiro, a proposta que foi apresentada pelo nosso presidente da Alesc, Mauro de Nadal, a ideia era fazer mais encontros, inclusive. No entanto, este foi um ano eleitoral, diminui bastante o período em função do pleito eleitoral. Então, nós ajustamos para que pudéssemos estar em 5 macro-regiões. Começamos, então, com Blumenau, depois Joinville, Criciúma, Lages e agora, para fechar, Chapecó, o nosso grande oeste catarinense. Eu tenho uma avaliação extremamente positiva. Ontem mesmo eu conversei com o presidente e eu disse, olha, a gente precisa avaliar bem o que aconteceu nessas sessões, quantas pessoas se envolveram, participaram, quantas pessoas que não conheciam os deputados, que puderam interagir, levar demandas, quantos projetos, recursos foram viabilizados. E eu tenho uma leitura de que nós precisamos, depois dessa avaliação, fazer alguns ajustes, adequações, mas manter no calendário da Alesc todo ano. Porque não custa para nós garantir que uma vez no ano você vá com toda a estrutura da Alesc para cada região. Tem muita gente aqui de Chapecó que não tem condições de ir lá em Florianópolis para falar com um deputado, para conhecer a estrutura de como funciona. Então, eu acho que é muito legal, tem dado casa cheia. E aqui em Chapecó, como eu coordeno a bancada do Oeste e em cada região, quem coordena está mais responsável por essa logística toda, nós estamos preparando coisas muito legais, surpresas, Teremos homenagens que em outros lugares não teve. Estamos preparando para ter casa cheia, turmas de alunos, estudantes, apresentações de escolas, de entidades, falas de entidades, instituições, projetos legais. Então, eu não tenho dúvidas de que Chapecó fará muito bonito e fecha com chave de ouro. Deputada, a senhora já adiantou um pouco da programação, dos preparativos, então, que a Alesc está organizando para o programa Alesc Itinerante, que acontece nos próximos dias, 26 e 27, aqui na capital do Oeste. E além destas atividades, que discussões deverão ocorrer nesses 2 dias em Chapecó e durante as comissões, as sessões plenárias e as demais discussões dos parlamentares catarinenses? Então, na terça-feira de manhã, inicia às 7h30 da manhã, coletiva imprensa regional. Então, toda a imprensa está sendo convidada, coletiva com o nosso presidente, Mauro de Nadal, e a bancada do Oeste, 9 deputados. Terminado isso, 8h30, eu começo a reunião da bancada do Oeste. Nós estamos trazendo para essa reunião da bancada do Oeste
o superintendente do DENIT Santa Catarina, o engenheiro Alisson, e o secretário de Infraestrutura do Estado, o secretário Jerry Comper. Para quê? Para falar da situação das rodovias estaduais e federais no oeste de Santa Catarina e os investimentos futuros. Trazemos também para esta reunião a diretoria de distribuição da Celesc para explicar a energia trifásica, porque nós somos muito cobrados e o governo apresentou uma meta que, na nossa avaliação, é muito tímida, de 500 quilômetros de rede trifásica. E quem é agricultor, quem tem uma produção e sabe a necessidade de uma energia de qualidade, não dá para você ter lá 3, 4 motor ligado na propriedade e você não ter uma energia que suporte. Então, esses produtores estão sofrendo muito. Quando você pensa 500 quilômetros, dá para ir daqui a Florianópolis. Pois é, mas não é em linha reta. 500 quilômetros de energia trifásica dá para fazer um município do interior do estado. Então, nós queremos que a Celesc repense essa meta, porque ela é muito pequena, ela é tímida demais para o desafio que nós temos. Além disso, nós temos a presença do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pinhalzinho, que tem demanda, da Associação Comercial e Industrial de São Miguel do Oeste, também um empresário júnior, vem representando toda a classe empresarial. Então, essa é a bancada do Oeste. Terminado isso, nós temos o almoço lá mesmo, né, que é aberto também para a população, né, é um valor por quilo. Depois disso, às 2 horas da tarde, começam as entidades a fazer fala. Então, nós elencamos entre a bancada do Oeste várias entidades que não podem deixar de se manifestar. Por exemplo, terça tarde, abre o prefeito de Chapecó, depois a Celesc, Hospital Regional, Sistema Cooperativista Aurora, fala em nome de todas as cooperativas, o SEC, o Centro Empresarial Chapecó, aí temos o IGR Vale das Águas, Movimento das Mulheres Camponesas, Universidade Federal Fronteira Sul e termina com a Associação Chapecoense de Futebol, inclusive será homenageada por nós. Isso na terça-feira. Depois disso, a ordem do dia, a votação dos projetos. E aí, em relação aos projetos, nós ainda estamos elencando os projetos que têm a ver com a nossa região, sobre energia, sobre agricultura, sobre educação que impacta aqui, sobre hospitais. Então, os deputados ainda estão votando nas comissões para que a gente possa avançar. Bem, na quarta-feira de manhã, nós temos a Comissão de Agricultura, Saúde, Educação, Finanças, Trabalho e Serviço Público. De hora em hora, uma comissão com convidados, né, e também com votações de matérias. E à tarde, mesma coisa que a terça-feira. Câmara de Vereadores, o presidente André abre à tarde, a UNO Chapecó em nome das 4 universidades daqui, o Centro Empresarial Chapecó, a APACO, a Associação dos Pequenos Agricultores, a Associação de o Salto e Saudades Longo, nós temos a Associação dos Atingidos pela Foz, Rede Feminina, o DESC Oeste e o Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Então, essa é a programação, todo mundo convidado, porque vai ser colocado a lei no local dos deputados, sábado dos deputados que estão, mas vai ter um amplo espaço para as pessoas se colocarem, assistirem, então vai ser muito legal. Programação, atividades, homenagens, as sessões e reunião das comissões e além dessas atividades, como a senhora falou também, terão surpresas. É possível adiantar para a audiência do Diário do Iguaçu algumas dessas surpresas? Então, nós estamos na expectativa primeira da energia trifásica, que vem uma novidade.
da sua tarifa. Então, você investe, você mesmo troca toda a rede, sai da monofásica para a trifásica, mas esses agricultores não vão ter benefícios? Quer dizer, tem que ter. Então, um programa de incentivo, isso vai estar em pauta. Eu apresentei um projeto de lei que eu acho que é muito importante, 3 projetos que nós estamos trabalhando para trazer para votação, que tem a cara do nosso oeste. Eu vou citar 2. Grupos reflexivos para os homens autores de violência. É uma experiência da UNOESC de São Miguel do Oeste, que tem lá um trabalho magnífico para os homens que cometem violência contra a mulher, participam durante o ano todo de formação com profissionais, grupos de estudo. Sabe o que tem acontecido? A reincidência baixou para 4%. Então é um sucesso e nós queremos transformar em lei em Santa Catarina. Estará em debate na sessão aqui no Oeste. E o outro do quintais produtivos, que é o quê? As mulheres agricultoras têm como produzir hortaliças, alimentos, frutas no quintal da sua casa, seja urbana ou rural. Esse debate já tem a nível nacional e nós apresentamos até para que entre como um programa no estado de Santa Catarina. Também vai para a pauta aqui da sessão descentralizada. Então, assim como esses 2, tem vários outros que os deputados ainda estão votando nas comissões. Por isso eu não posso adiantar tudo, porque a gente não sabe até segunda quais outros mais, mas eu diria que nós teremos em torno de 30, 40 projetos a serem votados. Deputada, falando ainda da questão da bancada do Oeste, atuação dos deputados, a senhora assumiu neste ano, né, de 2024, a coordenação da bancada do Oeste na Alesc. Como avalia os trabalhos até o momento, que foi possível avançar aí nas mais diferentes áreas prioritárias da bancada? Olha, uma conquista de várias mãos, né? Em primeiro lugar, não é de uma pessoa, são dos 9 deputados, são dos deputados que vêm de outras legislaturas, alguns que nem são mais deputados. Então, eu sempre gosto de frisar a continuidade do nosso trabalho. Quando eu assumi, eu elenquei como prioridade a 283, pelo caos que estava, e a 282 na região oeste. Eu elenquei como prioridade o Hospital Regional do Oeste. Hoje eu posso fazer uma prestação de contas dizendo que tudo avançou. A nossa 282, se você sair de Chapecó e for para Pinhalzinho, Maravilha, até São Miguel do Oeste, é outra rodovia. Não está concluída ainda a obra, mas não tem comparativo. De fato, o governo federal olhou, colocou investimentos e não é só tapa-buraco. A gente está vendo uma obra bonita, ampliação de recuos, sinalização, limpeza, nova pista, então está ficando muito bom. Assim como eu poderia destacar o trevo da 158, que vai também em direção ao Rio Grande do Sul, uma obra enorme que tem a participação da Assembleia Legislativa na garantia daquele elevado e do projeto. Então, fizemos bem. A 283, conseguimos fazer com que o governo desse a ordem de serviços. Terminamos a 283 até Arvoredo, tem uma pendência lá na Bugio, que é um elevado por conta dos trabalhadores que tem que atravessar aquela via. Eu já tratei disso com o governador e com o secretário, eles deram ok, então falta essa parte, mas a obra lá está pronta. Agora em direção aqui a Águas e Palmitos, já autorizada e a obra em execução. Hospital Regional do Oeste. Nós teremos novidades aí em relação ao pronto-socorro, que era uma meta da bancada do Oeste. Eu fiz uma reunião com o secretário da Saúde de novo na semana passada. Eu nem sei dizer quantas reuniões a bancada fez sobre o hospital regional, mas está andando. Para a população ainda parece que as coisas não mudaram, mas são mudanças que nós que estamos acompanhando as metas, os dados, os números, estamos percebendo o crescimento. E em relação à saúde, uma grande notícia. Hoje o Hospital da Criança, que é um hospital regional, não mais municipal, ele não tem nenhum leito de UTI pediátrico. Ainda este ano, a promessa do secretário são 20 leitos de UTI na pediatria no Hospital da Criança. No Hospital Regional, além do pronto-socorro, que terá um investimento, eu acredito, em torno de 6 milhões,
também tem compromisso do secretário da Saúde em pagar uma emenda que a bancada do Oeste colocou para ressonância magnética de 7 milhões. Então eu diria que lá em fevereiro, quando eu prestar contas desse meu 1 ano, eu terei muitos motivos para entregar a função para quem assume no meu lugar, porque é anual, né? E para dizer que nós conseguimos pautar as questões estratégicas e resolver. Fica ainda a internet rural, que nós estamos pressionando o governo para até dezembro votar. Esse está pendente, né? Mas estou muito feliz com o apoio dos meus colegas deputados e o grande trabalho feito. Deputada, antes de encerrarmos e aproveitando a sua presença aqui para falar também de política partidária, eleições municipais de 2024, como a senhora avalia então o desempenho do Partido dos Trabalhadores a nível estadual, considerando que elegeu 7 prefeituras em Chapecó? Aí o então candidato Pedro Ksai conquistou 14% dos votos. É motivo de preocupação esse cenário ou de reavaliação de estratégias? Olha, eu sempre acho que a humildade faz a gente crescer. E qual é a leitura que eu tenho? Nós sabíamos aqui em Chapecó qual era o quadro quando a gente entrou, nós tínhamos pesquisa na mão. Quando nós entramos, nós estávamos com 6 a 7%. No pouco tempo que nós tivemos, nós conseguimos chegar em 14%. Mas é muito difícil, numa prefeitura que tem uma receita como a de Chapecó, um prefeito não ser reeleito. Aliás, isso aconteceu no Brasil inteiro. A tendência foi, os prefeitos que foram para a reeleição se reelegeram. Porque a economia está bem, porque o prefeito tem que ser muito ruim mesmo, para ele não ser reeleito. É como eu digo com os deputados, só quem é muito ruim que não se reelege, porque a estrutura que a gente tem é para reeleição. Então, primeiro é isso, assim, Chapecó tem muita grana, nós nunca negamos que o prefeito atual fez muita coisa, e nós pegamos uma eleição não de 4 anos, nós pegamos uma eleição de 45 dias, porque tanto eu como o deputado Pedro Ksai, nós temos mandato estadualizados, eu fiz voto em todos os municípios. Então, eu não finquei o meu pé em Chapecó, eu finquei o pé no Estado. Então, eu sou muito grata pelos votos que eu fiz. Claro que o PT, tanto em Chapecó como também a nível estadual e nacional, assim como todas as siglas, precisam fazer avaliação. A política tem tido grandes mudanças nos últimos anos. O jeito de fazer política não é mais o mesmo, as expectativas das pessoas não é mais o mesmo. Eu acho que nós do PT precisamos ouvir mais. Eu defendo, inclusive, no PT estadual, um amplo processo de avaliação, de autocrítica nosso e um planejamento estratégico. E a gente precisa também se ressignificar nas nossas pautas. Eu, enquanto mandato, a eleição terminou no domingo, na segunda eu já estava indo para Floripa, e tocar a vida e o trabalho, e recuperar esse tempo também, porque a gente tem muita demanda. Eu estou muito grata com todas as pessoas que depositaram o voto, com todas as pessoas que me abraçavam e diziam, você é muito boa, a chapa de vocês é excelente, mas vocês precisam continuar como deputados. Então a gente ouviu de tudo nessa eleição. Eu só tenho a dizer, eu sou deputada de Chapecó, na semana que passou eu já sentei com o prefeito, ninguém sabe, mas eu na mesma semana já coloquei 300 mil para custeio da saúde em Chapecó. Na mesma semana, não é para o ano que vem, na mesma semana. Entrou 300 mil para custeio. Já estamos conversando sobre grandes projetos para o ano que vem, porque é assim que tem que ser, a gente tem que fazer política grande. Terminou a eleição, cuidar de Chapecó. E assim a gente está fazendo. E, inclusive, nós entregamos uma obra juntos lá na Colônia Bacia. As pessoas ficavam me olhando, o que a deputada está fazendo aqui depois? Né? Teve eleição faz um mês, será que, como é que vai ficar esse negócio? Que nada, o dinheiro era uma boa parte do recurso do asfalto da Colônia Bacia, recurso meu. E eu fui lá e contei para a comunidade, o prefeito do lado, é isso mesmo, a Luciane que colocou recurso e vida que segue. Então, é isso, eu quero trabalhar muito para o Chapecó, como sempre trabalhei, ter humildade, reconhecer, ouvir e cada vez fazer mais. Deputada, antes de encerrarmos, antes da senhora deixar o convite aí para a população participar da última edição da LESC itinerante,
que será na capital do Oeste. Queria aproveitar ainda a sua presença para falar sobre o processo de eleição do novo presidente da Alesc. Como que estão as discussões, esse processo? A bancada do PT aí tem alguma preferência? Como que está atualmente, então, as conversas? Eu acho que são conversas ainda muito iniciais, né? Porque nós tivemos poucos momentos de encontro no parlamento em função das sessões descentralizadas. Terminou a eleição e nós já fizemos 2 sessões descentralizadas e muitas demandas de eventos, de atividades. Tivemos o Congresso dos 35 anos da Constituição. Os deputados têm se encontrado pouco para fazer o debate sobre isso. Nós sabemos que já tem candidatos colocados, né? O nosso presidente Mauro não pode ir à reeleição por uma questão jurídica, senão certamente ele seria um grande candidato, né? Nós temos aí, eu não vou citar o nome de outros deputados porque pode me lindrar, mas tem vários nomes colocados e eu imagino que até o final deva ter no máximo 2 chapas, no máximo. Talvez, quem sabe, se houver possibilidade de composição, uma chapa só. Mas esse debate ele fecha em dezembro e na primeira semana de fevereiro é consolidado a eleição. Deputada, para agora sim fecharmos, gostaria então que a senhora deixasse o convite então para a população de Chapecó e da região oeste, também para que as lideranças participem então da 5ª edição do Alesc Itinerante. Então, fazer um convite bem especial. Você que conhece os deputados, que já esteve na Alesc, pode participar, mas você que também não conhece os 40 deputados ou conhece só os da sua região, você que quer conhecer como funciona a tramitação das matérias, como que isso chega até se tornar lei, você que quer conhecer o trabalho das entidades, instituições, o grande trabalho do parlamento catarinense, que com certeza é um dos melhores do nosso país. Eu quero convidá-los e convidá-las a participar terça e quarta-feira. Terça-feira, a partir das 7h30 da manhã, já temos atividades, mas os trabalhos mesmos começam 8h30 da manhã e vai até o final da tarde. E na quarta-feira, da mesma forma. Os 2 dias no Complexo Tabajara, quem sai em direção ao distrito de Marechal Bormann. Convite aí da bancada do Oeste, eu que coordeno a bancada do Oeste, em nome dos 9 deputados da bancada do Oeste, estender o convite a toda a nossa população. Deputada Luciane, mais uma vez muito obrigado por esta entrevista e até a próxima terça-feira, aí, dia 26, que sem dúvida também o Diário do Iguaçu fará uma ampla cobertura e mostrará todos os detalhes então para a audiência da Chapecó e também de toda a região. Muito bom. Até terça. Até mais. Então, esta foi a deputada estadual Luciane Carminati, que falou um pouco mais sobre a programação do programa Alesc Itinerante, que acontece nos dias 26 e 27 em Chapecó, no Complexo Tabajara, e trará então aí as comissões, as sessões e outras atividades do Parlamento Catarinense. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!